ti ponho a minha fé, na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez aqui deixar meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. E que Deus continue abençoando grandemente as nossas vidas. Quero compartilhar com você hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 25, onde Paulo vai tratar sobre a nossa gloriosa esperança. A epístola de Paulo aos Romanos, ela tem assuntos essenciais e fundamentais para a fé cristã. Ele vai abordar vários assuntos, como justificação, como santificação, como soberania de Deus, eleição, sobre a segurança dos salvos, principalmente nesse capítulo 8, vai tratar sobre isso, sobre a segurança daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. E aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente sobre a nossa gloriosa esperança, aonde consola os nossos corações, enche o nosso coração de esperança e da certeza daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. É importante notar que até mesmo o capítulo 8 começa no versículo 1 dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai terminar este capítulo no versículo 39 dizendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada vai nos separar do amor de Deus, e isso exatamente falando sobre a nossa segurança de salvação. O nosso texto aqui é Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25, onde Paulo vai abordar sobre a nossa gloriosa esperança. Nós vamos tirar aqui algumas lições para nossas vidas, vamos destacar aqui pelo menos 3 pontos importantes para a nossa vida. Esse texto aqui, ele vai tratar sobre várias questões que envolvem a vida do cristão e também sobre o reino de Deus, o restabelecimento final do reino de Deus, a concretização daquilo que nós estamos aguardando, a manifestação daquele que já reina, Cristo Jesus, onde ele vai transformar a nossa vida e todo esse universo, toda essa criação, novos céus e nova terra. Então nós vamos aqui só abordar 3 assuntos que falam sobre a nossa gloriosa esperança. Vamos ler primeiro o texto. Olha o que nos diz.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Então nós vamos aqui falar sobre, pelo menos 3 pontos que falam sobre a nossa gloriosa esperança. E a esperança, ela não envolve nem passado, nem presente. Ela envolve futuro. A esperança, ela está falando de algo que do porvir, algo futuro. Não está falando algo do passado, nem do presente, senão não chamaria esperança. Então, nossos olhos estão voltados para aquilo que há de acontecer no porvir. E o apóstolo Paulo, então aqui logo no versículo 18, nós percebemos aqui que ele até mesmo faz um contraste. Ele começa dizendo, porque para mim tenho por certo. Ele tem uma certeza aqui, ele tem uma convicção aqui. Então ele diz que tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então vai ter esse contraste aqui. Ele vai falar que os sofrimentos que estão acontecendo, os sofrimentos presentes, não podem ser comparados e nem medidos com aquilo que há de ser revelado nas nossas vidas. É como se colocasse numa balança. E essa balança ali, aquilo que há de ser revelado em nós, não tem como mensurar, porque as coisas que há de ser revelada nas nossas vidas são imensas, vai se tornar peso de glória acima de qualquer comparação, como nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente que os sofrimentos aqui não podem ser medidos ou comparados com as glórias futuras que hão de acontecer sobre a vida do povo de Deus, sobre a vida daquele que tem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. E o versículo 18, ele já vai dizer aqui a primeira coisa que eu quero destacar, que é exatamente que a nossa gloriosa esperança será revelada no porvir. Não é algo para agora, não é algo no presente, mas é algo que nós estamos aguardando para o futuro, para aquele momento que Cristo retornará e assim nos tirará, nos arrebatará deste mundo, transformando o nosso corpo. Porque não pode ser comparado com aquilo que há de ser revelado em nós. Porque aqui, nesse momento presente de sofrimento que passamos, nós temos aqui lágrimas, nós temos aqui dores, nós temos aqui decepções, nós temos aqui morte, temos aqui tristezas. E aquilo que vai ser revelado para nós, não tem nada disso. São coisas que nós não podemos nem mensurar. Alguns textos da palavra de Deus vai dizer que lá vai ser enxugada toda a nossa lágrima, não haverá decepção, não haverá morte, não haverá pecado. Mas a palavra de Deus também nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nossas vidas. Não conseguimos mensurar aquilo que vai ser revelado para nós. Sabemos que vai ser prazeroso, gostoso, um momento de felicidade eterna, onde nós vamos desfrutar das bem-aventuranças do nosso Deus. E é para isso que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para as bem-aventuranças eternas, aquilo que acontecerão na nossa vida. E diz que nós estamos aguardando a nossa plena manifestação como filhos de Deus, o nosso corpo ressurreto. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é isso, que a nossa
esperança gloriosa será no porvir, preparado por Deus, onde nós estamos aguardando a nossa manifestação completa como filho de Deus, o nosso corpo ressurreto. A outra coisa que eu quero destacar aqui se encontra no versículo 19 e no versículo 20 e o versículo 21, onde vai falar sobre a criação, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação está aguardando exatamente o momento da revelação dos filhos de Deus, aquele momento da nossa manifestação pública, onde nós seremos ali glorificados, transformados em corpo de glória. Então, a criação está de olho, ela está nessa expectativa. E a expressão aqui, ardente expectativa, ela dá a ideia que a criação ela está com a cabeça erguida, com os olhos fitos, olhando para o horizonte, da onde ela está aguardando o objeto tão esperado. E aqui diz que a criação ela está aguardando essa gloriosa esperança. Ela está sendo aguardada pela criação, por todas as coisas que Deus criou, animadas e inanimadas, o universo maravilhoso que Deus fez, que está, a palavra de Deus diz que está sofrendo por causa do pecado do homem. A partir do momento que entrou o pecado na raça humana, através dos nossos primeiros pais, a terra também, nós vemos ali que ela foi corrompida, ela foi sujeita, como diz a própria palavra de Deus, sujeita à vaidade. A expressão vaidade aqui, a ideia é que a terra está doente, a terra está frustrada, a terra está com falta de propósito, futilidade, a terra está vazia. Isso tudo por causa do nosso pecado. A terra sofre por causa disso. Então, por isso que ela aqui, ela tem essa esperança viva, ela tem uma esperança certa que isso há de acontecer. Por isso que está dizendo aqui que ela está com essa ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque ela sabe que nesse momento também ela será redimida do cativeiro. Será redimida do cativeiro. E ela vive aqui nessa esperança de libertação. Note que as expressões aqui que nós vemos no nosso texto lido mostram exatamente como a terra se encontra. Olha, no versículo 18 fala sobre sofrimento, no versículo 20 ele fala sobre sujeito à vaidade, no versículo 21 fala sobre cativeiro, fala sobre corrupção. No versículo 22 vai falar que ela suporta angústias até agora, porque a terra tem sofrido e ela está aguardando essa esperança gloriosa que há de acontecer. Ela está olhando com os olhos fitos para os filhos de Deus, para a própria pessoa de Deus, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ela sabe que nesse momento, neste evento, também ela será redimida, ela será transformada. E diz aqui que ela diz que geme e suporta a angústia até agora. Esses gemidos aqui, embora envolva dor, mas é um gemido de expectativa futura. É como uma mãe que está para dar luz. Ela está com dor sim, mas ela tem aquela expectativa futura, aquela alegria daquilo que há de acontecer daqui a alguns segundos, alguns minutos, a vinda do seu filho ou da sua filha querida. Então ela fica naquela expectativa. E a terra, ela está nessa expectativa. A expressão gemer é isso, uma expectativa futura, gemidos de expectativa futura, porque ela sabe que ela será liberta, ela será redimida. Aquilo que o profeta Isaías já falou em Isaías capítulo 62, Isaías capítulo 66, versículo 22, onde ele diz que ali haverá novos céus e uma nova terra para os filhos de Deus, onde nós gozaremos das bênçãos, dos mananciais eternos de Deus para a nossa vida. Então é outra coisa que nós podemos aqui destacar. E diz que ela está aguardando, a própria criação está aguardando de ser redimida desse cativeiro de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então,
o cativeiro, a libertação, o redimir dessa criação está atrelado exatamente com a manifestação, a glorificação dos filhos de Deus. E que bênção, irmãos, que bênção. A terra, ela está aguardando este momento de uma forma ardente de expectativa, e que nós também possamos ter isso no nosso coração, que é a outra lição que nós aprendemos aqui sobre a nossa gloriosa esperança, que nós também, assim como a terra, possamos também ter essa ardente expectativa no nosso coração sobre aquilo que há de acontecer na nossa vida, aguardar a nossa bendita esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aguardar o momento que nós seremos transformados, aguardar o momento que seremos salvos de uma forma definitiva da presença do pecado. Então nós podemos ver aqui, note que no versículo 23 ele fala, e não somente ela quem? A terra, a criação, mas também nós que temos as premissas, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Assim como a terra geme pela sua redenção, para que ela seja livre desse cativeiro, dessa corrupção, dessa maldade, desse pecado, de tudo aquilo que ocorreu por causa do pecado. A terra sofre os danos por causa do pecado. Assim também nós possamos ter essa expectativa, esperança, que o nosso corpo também será redimido desse pecado que ainda habita no nosso coração, essa natureza adâmica que ainda habita na nossa vida. Então nós também devemos ter esse desejo no nosso coração, esse desejo ardente, que é a transformação, a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos, como diz aqui a palavra de Deus. Que, olha aqui, a palavra diz, nós que temos as primícias do Espírito, nós devemos aguardar a plenitude da nossa salvação. E o que é primícia? Primícia aqui era a primeira porção da colheita, que compreendia tanto como a primeira prestação, quanto como um penhor pelo pagamento do todo. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo é esse pagamento, é esse penhor, é essa garantia que nós temos a premissa. O fato que nós seremos redimidos, o fato que nós seremos totalmente livres da presença do pecado, e que nós seremos salvos, que nós teremos uma esperança gloriosa, é porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Isso já é garantia do resultado final que nós já teremos no porvir, que nós seremos salvos da presença do pecado. Então por isso que a palavra de Deus diz aqui que nós temos a primícia do Espírito e igualmente gememos em nosso íntimo. Assim como a criação geme, nós também gememos, que é exatamente essa expectativa que nós também seremos redimidos, transformados e teremos ali a nossa salvação definitiva, aonde nós reinaremos para todo sempre com a pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Nós já somos adotados, como diz a palavra de Deus. Nós somos adotados na família de Deus por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra meritória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos colocados, pertencemos a famílias, nós fomos adotados e nós temos todos os direitos, herdeiros e corredeiros com Cristo, por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que nós aguardamos então a adoção, e esse aguardar a adoção aqui será aquele momento da manifestação pública dos filhos de Deus, onde vai ser manifestado publicamente quem de fato é o Filho de Deus. É o momento que nós seremos ali ressuscitados, aqueles que morreram, aqueles que estão vivos serão transformados, e ali será evidenciado essa adoção de filho, onde nós gozaremos das bênçãos, das heranças eternas, das bem-aventuranças que Deus tem para a nossa vida. E nós estamos aguardando isso, a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe por quê? Porque nós somos salvos. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Porque na esperança somos salvos.
Nós somos salvos, irmãos, da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do pecado constantemente, que é a nossa santificação em Cristo Jesus. E diz que nós seremos livres da presença do pecado. Na esperança, nós somos salvos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos aguardando a nossa salvação definitiva. E a garantia da nossa salvação é exatamente o Espírito Santo, a qual nós somos selados. E essa é a garantia que nós temos, que nós herdaremos as bênçãos eternas que Deus tem para as nossas vidas. E diz aqui que mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, nós estamos aguardando este momento. Nós estamos aguardando o momento onde o nosso corpo totalmente será transformado e glorificado, aguardando a presença, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e direcionando o nosso coração, e sempre pensando na nossa gloriosa esperança, que será no porvir. A nossa gloriosa esperança, que é tanta almejada pela criação, pelo universo, e que nós também possamos almejá-la com essa ardente expectativa, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.